Então vamos lá. Vocês lembram que eu falei que existe uma vertente da astrologia chamada astrologia médica, né? Então vamos trazer touro como uma parte do corpo e a área médica de acordo com a metafísica, né? Vamos lá. Como eu disse, se em Áries a gente encontra a cabeça, porque a gente nasce pela cabeça, quando o parto é normal, a gente logo em seguida encontra o pescoço. Então o touro está relacionado ao pescoço e a essa região e o que tem dentro, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente considera aqui, a voz, certo? A voz. Então, olhando para a voz como uma questão relacionada à área da saúde ou da expressão, o que a gente encontra? Tons de voz. O que isso tem a ver? Pois é, vamos lá, vamos entender. Por exemplo, o tom de voz representa e simboliza a sua expressão na vida. O seu tom de voz mostra a segurança que você tem ou deixa de ter em si mesmo. Então, por exemplo, quando uma pessoa fala muito baixo, parece que ela está querendo se esconder, que a voz é embutida, como se fosse assim, é como se aquilo representasse uma insegurança da pessoa se expressar. Então, o tom de voz representa a nossa expressão. Então, quando é muito baixo, a pessoa tem inseguranças e ela não tem vontade de se colocar no mundo ou tem muito medo de se expressar, né? Seja por conta da família, sociedade, de alguma questão interna, repressão, opressão, etc. Então a pessoa vai calando a própria voz, vai ficando silenciado. Então observa, quando alguém conversa muito baixo, pode saber que ela tem algumas questões de insegurança. Todo mundo tem, né? Mas em algumas vezes ela é refletida na voz. Da mesma forma, quando alguém fala alto demais, também mostra um desequilíbrio. É como se a pessoa, enquanto a pessoa que fala baixo ela está reprimida, a pessoa que fala muito alto ela quer reprimir a pessoa, ela quer oprimir. Então, uma pessoa que fala gritando, que tem um tom de voz muito rude, seja homem ou mulher, pode ter certeza que é um tipo de pessoa que tem um nível de agressividade e de opressão muito grandes, porque a voz, o tom da voz está desequilibrado. Então a gente vê aí. Quando eu falo do tom da voz no sentido desse opressor, é a maneira como ele usa. Porque naturalmente existem pessoas que têm um tom de voz mais alto, mas de forma linear, gradual. Não é aquela coisa que a pessoa altera a voz e, sabe, e briga. Geralmente quando a gente vai brigar, quando a gente vai discutir, a gente aumenta a nossa voz porque a gente quer oprimir o adversário, né? Então uma pessoa que naturalmente fala gritando é porque ela quer o tempo todo oprimir e afogar quem está por perto. Isso a gente pode relacionar também a um traço de narcisismo, lembra, né? A pessoa é tão cheia de si que desconsidera todos que estão ao redor. Mais um ponto do tema que a gente vem tratando aqui. E mais o que a gente encontra aqui, né? A garganta e a questão da tireoide. Uma pessoa, por exemplo, que tem problema na tireoide, está relacionado primeiro a essa conexão com a própria natureza e o impulso de ação dela na vida. Porque quando a pessoa está oprimida ou quando a pessoa não consegue se expressar como gostaria ou quando a pessoa se sente frustrada, de alguma forma a parte da voz que representa a nossa expressão, lembra? Vai ficar afetada. E por que a pessoa às vezes chega a ponto de ter a própria tireoide afetada? Por conta do nível de reação ao ambiente. É como se fosse assim, a pessoa está lá querendo se expressar, se realizar na vida, colocar a sua expressão, o seu ser, mas ela encontra bloqueios, adversários, frustrações. E aí, então isso quer dizer que a pessoa vai desenvolver problemas na tireoide, problemas na garganta? Não necessariamente. O que vai fazer com que isso desenvolva, no caso da tireoide, quando chega num nível muito grave, é a reação que a pessoa tem em relação a isso. Por exemplo, dependendo de como você reage com um bloqueio,
Se for muita frustração, o seu corpo vai reagir, como se ele dissesse assim: opa, peraí, tá demais. Você não quer olhar para sua saúde, não. Você não quer cuidar do seu corpo, não. Então, toma essa aí. Pois é, o corpo tem inteligência própria. É quando você encontra algum infortúnio, aquilo não desce pela garganta, sabe? Fica quadrado na garganta. Dores de garganta. Então, tipo assim, nossa, eu lidei com uma situação que eu não tô sabendo engolir. A garganta dói. Tá quadrado, tá um sapo enterrado aqui. Aí a garganta inflama, a garganta dói, porque você não soube reagir, você não soube se defender, você não soube se expressar, ou então o próprio bloqueio do ambiente te tolhiu a ponto de tipo, nossa, o que eu tava contando tanto que conseguiria não deu certo, né? E aí, mais uma vez, dependendo da sua reação, a sua garganta reage. Então, aqui a ideia não é você culpar, nossa, isso deu errado por causa do fulano, isso deu errado por causa de tal situação, isso deu errado por causa de tal burocracia. Isso faz parte do sistema que a gente vive. Então, a gente tem que começar por nós mesmos, pela nossa reação diante da situação para poder evitar que o corpo chegue num nível de somatização, lembra, né? A nossa mente e o nosso emocional já avisam que tá errado, que tá ruim, que dá para resolver. Se a gente não resolve, vem pro corpo. Então, qual que é a dica de touro aqui para essa região não ficar atacada? Flexibilidade com a natureza. Por exemplo, se um animal vai caçar e não consegue a caça dele, ele não vai ficar encolhido no canto da árvore chorando. Não, peraí, não deu certo, mas a minha fome está maior, eu vou continuar insistindo. Nem sempre uma caça é bem sucedida. Então, nem sempre uma conquista que a gente tenta almejar é bem sucedida. Mas não quer dizer que a gente tem que desistir, né? Não é por aí, não precisa ser. Então, a gente sempre pode encontrar liberdade de ação para poder a gente continuar conquistando e indo atrás do que a gente quer. Só que essa liberdade de ação, ela tem mais a ver com a maneira como você está integrado consigo mesmo. Porque senão a gente pode se sentir preso por algo ou por alguém, sendo que na verdade tem muito mais a ver com inseguranças nossas. Quer ver um exemplo? A própria carta 8 de espadas do tarô fala disso. Representa uma pessoa com um pulso amarrado, mas na verdade esse nó tá frouxo. O que que significa? Ela mesma está se colocando nessa situação, sendo que se ela fizer um esforço, ela consegue sair. E às vezes a gente fica tão cego para outras coisas na nossa vida que a gente fica limitado àquilo ali e se sente preso. E aí, claro que a gente vai encontrar outras questões voltadas para a área da garganta, né? Outras implicações na área médica, mas isso aí é um papo para os investigadores, né? Eu só quero trazer aqui a questão do comparativo do hermetismo entre uma coisa e outra, porque está tudo entreligado. A astrologia ela nos ensina a entender o funcionamento do ser humano. Então é uma ferramenta muito rica que a gente consegue entender melhor o nosso corpo e a nossa saúde. Por isso existe essa vertente da astrologia médica. Enfim, é isso.